Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que, em vós, comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo Afonso de Ligório. Estamos no dia 1º de agosto de 2023. Muita gente está me assistindo bem depois, porque tem gente que ao longo do ano 2023, ou mesmo depois disso, começou a fazer o nosso curso Catecismo da Igreja em um ano. Então não repare se eu menciono aqui a data de hoje. É que Santo Afonso de Ligório é um teólogo tão maravilhoso. E eu quero recomendar as obras dele. Ele é doutor da Igreja, viveu no século XVII, e foi um grande teólogo moralista. Quer dizer, moralista não tem sentido pejorativo, obviamente, né? Quer dizer que ele foi um grande teólogo da teologia moral, hoje que nós chamamos de ética cristã, que é exatamente o que nós estamos estudando nessa parte do catecismo, a terceira parte, né? O agir cristão, a moral cristã. Então, leia os livros de Santo Afonso. Eu posso recomendar alguns que eu tenho aqui na minha estante. Por exemplo, um livro dele sobre a oração. A prática do amor a Jesus Cristo também é excelente, né? E todas as obras de meditação que você encontrar de Santo Afonso, pode adquirir, porque é material de excelente qualidade. Grande Santo Afonso, doutor da Igreja, que ele rogue por nós que estamos estudando a nossa sã doutrina. Se você tem dúvidas, pode enviar para nós por e-mail, você já sabe, esse e-mail julianorial@gmail.com. Eu recebi aqui um e-mail da Nivian Dias. Ela vai ouvir essa resposta bem depois, porque ela começou bem atrasado o curso, mas como for, Nivian, muito obrigado pela sua mensagem. Ela disse aqui que o quanto está gostando, o quanto está aproveitando desse curso, que ela está aprendendo coisas que ela nunca aprendeu antes, etc. Então, Deus seja louvado por isso. Nivian, a Nivian pergunta o seguinte, sobre a imagem de Deus, lá atrás nós falamos, né? Deus não possui aparência, nem imagem, nem sexo. Deus é espírito, é verdade, Nivian. Como é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, se ele não tinha imagem? Ora, Nivian, é claro que essa imagem aqui não é no sentido material, físico, né? Deus não tem cabeça, braços, né, como nós temos. Deus não é humano, Deus é puro espírito. Nós apenas representamos Deus Pai, né, com um velho de barbas brancas, porque ele mesmo se revelou assim, por exemplo, para Daniel, por exemplo, para Ezequiel. Ele apareceu como um ancião de muitos dias. Mas é uma forma de comunicar, de expressar metaforicamente quem Deus é. Porque Deus Pai mesmo em si é puro espírito. Ele não tem uma imagem visível, né? Quando se diz que Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer que Deus criou o homem com inteligência e vontade. Porque Deus é em si mesmo memória, inteligência e vontade, né? Lembra que nós falávamos que Santo Agostinho nos diz, né, que a alma humana é a imagem da Trindade. Nós temos uma memória, que é a imagem do Pai em nós, o princípio da divindade, né? Nós temos o intelecto, que é a imagem do Cristo, do Filho de Deus, o Verbo, fruto do intelecto de Deus, né? E nós temos vontade, que é a nossa capacidade de amar, de escolher, nossa liberdade, que é a imagem do Espírito Santo, né? O amor do Pai e do Filho. Então, isso é que significa ser criado à imagem de Deus. Quer dizer que nós somos dotados de inteligência e de liberdade, certo? Não é imagem no sentido físico, não. Material. E a Nivian continua assim, mas Jesus se encarnou e assim ele tinha rosto, corpo e acho que sexo também. Pelo menos sua figura é masculina. Sim, Nivian, Jesus é verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Portanto, claro que Jesus tinha e tem sexo. Jesus tem um pênis, um órgão sexual masculino. E mais,
Jesus, na sua vida aqui na Terra, tinha desejo, atração sexual, senão ele não seria verdadeiramente humano. Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado, nos dizem os concílios, né? Os concílios da igreja, aqueles primeiros concílios, Niceia, Constantinopla. Então, ele é igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, sim, Jesus é masculino, mas não confunda. O Filho de Deus, nós chamamos Verbo, é eterno. A pessoa eterna do Filho de Deus não tem sexo, certo? Ele é Deus. Deus não tem sexo. Sexo é coisa de criatura. Agora, quando o Filho de Deus se encarnou, ele assumiu a natureza humana masculina, né? A natureza humana num homem concreto. Aí sim ele assumiu, portanto, um sexo. Tá bom? E aí, claro, ele nunca mais deixou. Não é que ele, ao ressuscitar, ele não desencarnou, como pensam os espíritas, né? Encarnação, desencarnação, reencarnação, não existe isso. Ele se encarnou, quer dizer que ele assumiu a natureza humana. Ele nunca mais, a partir do momento que ele desceu ao ventre de Maria virgem, ele nunca mais deixou de ser homem, portanto, nunca mais deixou de ser masculino. Certo? Muito bem. Sendo Jesus Deus, Filho, cuja existência é eterna, antes mesmo do primeiro homem, está errado dizer que ele já tinha uma imagem? Bom, agora acho que já está explicado, né? Não quer dizer que... na verdade foi o seguinte, quando Deus Pai cria o universo, ele cria o universo para coroá-lo com o homem como jardineiro da criação, como cuidador da criação, né? E ele cria o homem à sua imagem. Então Deus já tinha em mente que o Filho iria se encarnar, né? Não se pode pensar assim, não, mas como é que Deus ia saber que o homem ia pecar para enviar o Filho? É claro que Deus sabe tudo. Não há nada absolutamente do passado, do presente ou do futuro que escape à inteligência divina. Está tudo presente para ele, né? Então Deus, quando decide criar o universo, ele já tem em mente que o Filho vai se encarnar. Então Deus Filho, que é Jesus Cristo, é o homem plenamente realizado. É o homem no plano de Deus. Por isso que São Paulo, ao falar aos Colossenses, por exemplo, diz, né, que todos nós estamos crescendo rumo à maturidade de Cristo, à estatura de Cristo em sua plenitude, né? Então podemos dizer que Cristo, Jesus, né, o Filho de Deus encarnado, é o verdadeiro Adão. Quando Deus cria Adão, o primeiro Adão, né, ele tem em mente Cristo, o Filho encarnado, né? Obrigado, Nivian, pela sua participação. Tá aí então o convite a você participar escrevendo para nós e-mail. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, inscreva-se. Clicando aí em inscrever-se, interaja com o vídeo, dê um joinha, comente alguma coisa. Tudo que você fizer para interagir com esse vídeo, você está ajudando o algoritmo a sugerir esse curso para mais pessoas que entram lá no YouTube procurando alguma coisa sobre fé católica. Bom, vamos lá. Estamos na aula 31. Vamos comentar os números 1755 a 1825. Bom, pegamos aqui o finalzinho desse artigo 4, dizendo o seguinte: o ato moralmente bom é aquele que tem um objeto, uma finalidade e as circunstâncias boas. Portanto, o início, o meio e o fim tem que ser bom. Já falamos isso na aula passada. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Aí alguém poderia perguntar, mas Deus não faz isso? Não, Deus nunca faz isso. A gente está acostumado a ouvir assim, não, Deus permitiu um mal, né, para que deles resultasse um bem maior, né? É verdade, mas não é iniciativa de Deus fazer o mal. Portanto, não se pode jamais atribuir a Deus qualquer mal, nem como princípio, nem como meio e nem como fim, obviamente, porque Deus é o sumo bem.
Né? E o mal é a ausência do bem. O mal é o anti-Deus. Certo? Então, o que Deus faz é tolerar. Deus tolera o mal para não destruir o nosso livre-arbítrio. Tá? Então, Deus respeita a decisão humana do mal. Por exemplo, Deus respeitou a decisão de Adão e Eva cometer o pecado original. E, portanto, todas as consequências do pecado original. A morte, as doenças, as deficiências, todo tipo de acidente, tudo que acontece de mal na natureza é consequência do pecado original. Deus não é culpado por isso. Né? O fim não justifica os meios. Muito bem. Entramos no artigo 5, a moralidade das paixões. Então, artigo 5 vai falar sobre paixões. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que paixões vem, vamos pegar aqui na nossa lousa, a palavra paixão, em latim, se diz passio. É daqui que vem a palavra passividade, passivo, etc. Né? A paixão de Cristo, que é aquilo que Cristo sofreu. Né? Então, passio quer dizer sofrer. Sofrer no sentido de é algo que fizeram a mim. Eu sofri a ação da chuva, do vento. Né? Sofrer significa isso. Por isso é uma contradição, portanto, a pessoa infligir a si mesmo um sofrimento. Porque a palavra sofrimento quer dizer ser passivo. Um sofrimento ativo, eu promover um sofrimento de mim mesmo é uma coisa absolutamente contra a razão. Né? Totalmente contra a razão. Portanto, automutilação, suicídio, tudo aquilo que sou eu fazendo mal a mim mesmo é algo contra a razão. A não ser se eu falo de mortificação. Né? Por exemplo, se eu jejuo, né? Se eu pratico uma penitência corporal, não é buscando fazer um mal a mim mesmo. Claro que não. É eu controlando as minhas paixões. Nós vamos ver isso mais à frente. Né? Então, paixões são as coisas que eu sofro, que eu recebo de fora. São os meus sentimentos, as minhas emoções. Portanto, a paixão não é em si nem o bem e nem o mal. Em si mesmo, paixão não é boa nem má. Depende do que é a finalidade dessa paixão. Então tem aí a citação no número 1766. As paixões são más se o amor dessa paixão é mau. Agora, se o amor é bom, então a paixão é boa. Né? Por exemplo, eu tenho uma paixão em mim, que é o amor conjugal, por exemplo. O amor pela minha esposa. Esse amor é bom, porque ele está ordenado segundo a razão, segundo a lei divina. Então essa paixão do homem pela sua esposa é boa. Né? Paixão pelos filhos é bom. É uma paixão boa. Por quê? Porque esse amor que move a paixão, né, de querer o bem pelos filhos, de preservar a vida dos filhos, é uma paixão boa. Então não é que paixões sejam más em si mesmas. Por isso é que Santo Inácio de Loyola, celebramos ontem a memória dele, né, falava das paixões desordenadas. Aí sim é um mal. As paixões ordenadas, né, colocadas na ordem correta, direcionadas para Deus, para o bem, são paixões boas. Agora, as paixões desordenadas, desviadas do seu destino final, que é Deus, são paixões ruins, más. Né? Paixões e vida moral. Então, em si mesmas, elas não são nem boas nem más, dependem da razão e da vontade. Olha aí, ó, a imagem de Deus em nós. Né? Razão e vontade. As paixões devem ser reguladas pela razão. Né? As emoções e sentimentos, é isso que são as paixões, elas podem se transformar em nós em virtudes ou em vícios. Por exemplo, uma paixão muito comum é o medo.
Se o medo, essa paixão que está em mim, né, eu não provoquei, eu sofro isso de fora, né, eu sofro medo. O medo me é imposto. É algo passivo, portanto, em mim. Medo. Tem medos que são bons, que levam a virtudes. Por exemplo, o medo de ofender a Deus. O medo de cair na tentação vai me levar a ser prudente, a fugir das ocasiões de pecado. Né? Esse é o medo, é bom. Agora, um medo de evangelizar, um medo de ser santo, um medo de fazer o voto de pobreza, porque né, será que eu vou conseguir comer? Vou ter o que comer amanhã? Esse medo é ruim. Então, há medos que são bons, que levam a virtudes. O medo de colocar o dedo na tomada, o medo de subir num lugar muito alto, de cair. Esses medos são bons. Né? Mas tem medos que nos paralisam, que nos impedem de viver, né, de fazer o bem. Então esses medos são maus. Muito bem. Seguindo. Artigo 6, a consciência moral. Um artigo muito, muito importante para nós entendermos essa parte do catecismo. Né? O que é a consciência moral? Tem aí uma citação belíssima da Constituição Gaudium et Spes, número 16. Né? Gaudium et Spes é uma constituição do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: a consciência é o núcleo secretíssimo do homem, é o sacrário do homem, onde o homem está a sós com Deus. Ninguém pode invadir a sua consciência. A consciência é o lugar onde Deus escreveu a sua lei. Essa lei que nós chamamos de lei natural. É a lei, né, que diz assim: busca o bem, repudia o mal, foge do mal. Né? Isso está escrito no nosso coração. Nós chamamos de coração. É a consciência. Né? 1777, o juízo da consciência. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir Deus que fala. Portanto, quando muitos santos dizem assim: Deus me disse, Deus me falou, não se deve entender, em todos os casos, que de fato houve um fenômeno místico, em que de fato a pessoa ouviu a voz de Deus. Alguns raros casos isso acontece, mas na maioria das vezes, ouvir Deus falando significa ouvir a minha consciência, porque Deus habita na minha consciência, é lá que eu estou a sós com Deus. Portanto, quando eu vou rezar, eu posso dizer que eu ouvi Deus se eu ouço a voz da minha consciência. Né? Agora, para isso é necessário reflexão, introspecção. Nós precisamos aprender a fazer silêncio. Né? Precisamos aprender a fugir desse bendito aqui, ó, né? Fugir do celular, desligar as redes sociais. Nós precisamos aprender a criar momentos de leitura, de estudo, de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que vê o que está oculto, como disse nosso Senhor no Sermão da Montanha. Né? Então, a consciência, tem uma citação linda aí de São João Neumann. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Vigário de Cristo quer dizer representante de Cristo. Então, se eu seguir a voz da minha consciência, eu tenho pouca chance de errar. Agora, se eu agir por impulso, aí com certeza eu vou errar. Precisamos de introspecção. Voltai, irmãos, ao vosso interior, dizia Santo Agostinho. Voltai, irmãos, ao vosso interior. Bom, seguindo, 1782. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência. O Estado, por exemplo, pode criar leis, mas existe uma coisa chamada objeção da consciência. Nós vamos ver isso mais à frente. Por exemplo, se o Estado, se o parlamento aprovar o aborto, por exemplo, né? Um cristão que tem a consciência bem formada, ele não pode aceitar o aborto em hipótese alguma. Então, se ele trabalha numa clínica
e a lei diz assim, faça esse aborto. A lei manda fazer. O cristão deve, não só pode, como deve, invocar um artigo da nossa Constituição chamado objeção de consciência. Quer dizer, a minha consciência não me permite fazer isso. Então eu não vou fazer, mesmo que seja contra a lei. Porque a lei não pode se sobrepor à minha consciência. Certo? A formação da consciência, muito importante isso. O Papa Francisco tem falado muito disso, falou muito disso na exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, alegria do amor. O Papa fala da formação da consciência. Claro, se eu tenho que seguir minha consciência, é ela que me faz agir moralmente, eu tenho que formar minha consciência. O grande problema hoje é esse, porque nós estamos tendo uma formação da consciência terrível nas escolas, pelos meios de comunicação. A cultura está deformando, podemos dizer assim, deformando a nossa consciência. Dizendo que nada é pecado, dizendo que tudo é permitido, o importante é viver a vida, o importante é buscar os prazeres. Hoje você tem... agora tem que ficar atento, hein? O governo brasileiro voltou a colocar educação sexual nas escolas, o que em si seria bom. Mas só que o conteúdo que é ensinado, você precisa corrigir em casa. Porque os seus filhos vão aprender na escola a usar camisinha, a usar DIU. Vão aprender na escola que masturbação faz bem, que é o autoconhecimento. Vão aprender na escola que fazer sexo é normal na adolescência. Tem que deixar fluir o desejo. Então veja, isso vai deformando a consciência das crianças e dos adolescentes. Você que é pai cristão, mãe cristã, precisa complementar em casa, corrigir em casa, porque não tem jeito. Mesmo escolas católicas, é obrigatório. O conteúdo dessa sociedade secularizada que nós estamos é contra os valores cristãos. Então, você não precisa tirar o seu filho da escola, você não precisa praticar o homeschooling, que é romper com a escola e educar o seu filho em casa. É complicadíssimo isso, né? Mas você pode e deve, em casa, complementar e corrigir aquilo que o seu filho está aprendendo na escola. Então, o seu filho vai aprender lá, por exemplo, contra a discriminação, contra a homofobia. Isso é uma coisa boa. Nós não podemos praticar discriminação injusta, não podemos praticar violência, né, com a diversidade sexual, etc. Temos que aceitar o outro como o outro é, sem dúvida. Mas você chega em casa e complementa. Olha, meu filho, mas não quer dizer que tudo isso seja normal, seja tudo que é prazeroso, tudo que a pessoa quer fazer, ela pode fazer. Não é assim. Tem a lei de Deus diz que isso é pecado, isso não pode, isso deve, isso não deve. Você tem que explicar ao seu filho. Não pense que o seu filho está aprendendo na escola, você não precisa falar disso. Por favor, tem que formar a consciência, né? A consciência deve ser educada seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro que é Deus. 1784, a educação da criança, né? Tem que ensinar a virtude, tem que ensinar a superar o medo, superar o egoísmo, o orgulho. 1785, na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Né? A palavra de Deus, Salmo 118 diz isso. Né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, para formarmos bem a nossa consciência, nós precisamos da revelação, aquilo que Deus revelou na sua lei. Escolher segundo a consciência, 1786. Não quer dizer que se eu usar a minha... não, eu vou fazer tal escolha porque a minha consciência manda eu fazer. Mas o seu juízo moral pode estar errôneo, equivocado. Para o juízo, para o julgamento ser correto, ele tem que estar de acordo com a razão e de acordo com a lei divina. Na verdade, as duas coisas coincidem, né? A razão e a lei divina coincidem. Por exemplo, com relação à sexualidade. Fornicação é pecado. O que é fornicação? É o sexo casual, é o sexo fora no plano de Deus, que é o matrimônio.
né? Sexo antes do casamento, sexo no namoro, sexo na festinha, no ficar, sem compromisso nenhum, sem amor nenhum. Sexo fora do casamento, adultério. Sexo solitário, masturbação, pornografia, tudo isso, sexo homossexual, tudo isso é fornicação. A fornicação é contra a lei de Deus. A palavra de Deus nos ensina que isso é pecado, porque a sexualidade humana não foi criada para isso. A sexualidade humana foi direcionada, foi ordenada para um fim, que é a procriação, que é a felicidade do casal que forma a família. Então tudo que vai fora desse projeto, tudo que desvia desse projeto de Deus para a sexualidade humana, deve ser considerado mal e deve ser evitado por nós, cristãos, certo? Ah, mas a ciência diz que é normal, que é bom, que não tem problema. Só é racional aquilo que concorda com a lei divina. A lei divina ela vem para corrigir, para não deixar dúvida do que é racional e não, ou não. Certo? Racional não quer dizer aquilo que o cientista falou. Tem coisa que o cientista fala, tem cientista que é a favor do aborto. No entanto, isso é irracional. Né? Então, para você saber o que é a razão, o que a razão diz, você confere com a palavra de Deus. Nem sempre é preciso recorrer à palavra de Deus. Por exemplo, no caso do aborto mesmo. Você não precisa ir para o Congresso Nacional citar versículo da Bíblia. 5º mandamento, não matarás. Por quê? Porque a própria razão mostra que o feto, o embrião, é um ser humano em potência. E assim como eu vendo, desculpa a comparação chula, assim como é possível vender um embrião, aliás, menos do que isso, é possível vender o espermatozoide de um touro caro, por um valor muito caro. As pessoas pagam milhões, né, no espermatozoide de um touro reprodutor forte. Por que tem valor aquele espermatozoide? Não é um touro ainda. Alguém poderia dizer, não, joga esse espermatozoide fora, porque não é um touro. Mas ninguém é trouxa. Todo mundo sabe que aquele espermatozoide do touro forte, em potência, se for fecundado, né, se um útero for fecundado com aquele espermatozoide, vai gerar um potro, vai gerar um animal que possivelmente tem grande chance de ser muito forte. É a vida em potência. A mesma coisa deveria ser aplicada ao ser humano e contraditoriamente não é. Né? Então é muito absurdo uma sociedade em que se você matar girino, se você matar filhote de cachorro, você pode ir preso. Mas se você abortar um ser humano, é considerado louvável. Por quê? Porque a mulher, né, meu corpo, minhas regras. Não. Sim, seu corpo, suas regras. No seu corpo manda você, é verdade. Mas um embrião não é seu corpo mais, querida. Já é um outro corpo. Embora ainda em potência. Não é o seu corpo mais. É uma outra pessoa que está sendo gestada dentro de você. Então você não tem direito a suprimir essa vida. Isso é razão. Porque isso concorda com a lei divina. Certo? Juízo errôneo. 1790. Pode acontecer. Aí aqui, eu já falei disso na aula passada, aqui ele está explicando melhor, né? Pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância, na maioria das vezes hoje em dia, né? A pessoa está juntada, católico, vai à missa e tudo, mas ele simplesmente mora junto com alguém e não casou na igreja. Ele está na ignorância. Ele não sabe, né, que ele está vivendo no pecado grave. E tem gente que até comunga, não consegue ver que está errado. Né? Agora, esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal, 1791. Ele não é um coitadinho, ele não sabe. Ora, na missa é falado, as pessoas dizem, o catecismo está aqui. Não estuda por quê? Não estuda a Bíblia por quê? Certo? Essa ignorância, ela deve ser imputada. A pessoa é culpada por ser ignorante. 1793.
Por outro lado, se a ignorância for invencível, ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Então, por exemplo, se essa pessoa até teve dúvida, será que eu estou em pecado? Ela vai procurar um outro católico, ou mesmo um padre. Padre, eu não estou casado na igreja, mas eu posso continuar comungando? E se o padre disser assim, pode, minha filha, isso não é pecado não. Então a pessoa não está em pecado. O pecado é o do padre, que ensinou errado. Padre, eu estou tendo sexo com a minha namorada. A gente pode continuar comungando? Se o padre disser assim, pode, porque é por amor, não é? É por amor, o amor é lindo. Amor... Então, nesse caso, a ignorância da pessoa tem uma justificativa. A maldade, a perversidade moral do padre que ensinou errado. Então, nesse caso, a pessoa foi ensinada errado. Agora, a partir do momento que um outro padre, provando pelo catecismo da igreja, pela Bíblia, sacode a pessoa e diz, ei, você está no erro, não é assim não, meu filho, você está errado, te ensinaram errado. Bom, aí agora não tem desculpa mais. Agora a ignorância foi vencida. A ignorância só é justificativa para o mal não ser imputado na pessoa se de fato for invencível. A partir do momento que a pessoa descobriu a verdade, agora não há pretexto mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Artigo 7, 1803, as virtudes, outra parte tão importante do catecismo. Né? As virtudes são disposições habituais e firmes para fazer o bem. Habitual quer dizer que se torna um hábito. Né? Uma disposição que se torna um hábito em nós. Elas podem ser humanas ou teologais. Humanas são aquelas atitudes firmes, segundo a razão, que são adquiridas humanamente. Então, as 4 virtudes cardeais, por exemplo, são as principais virtudes humanas. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Quer dizer que eu não posso ficar esperando que Deus me dê temperança para eu vencer a gula. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e fazer uma dieta e cortar o exagero de internet e fugir da masturbação, etc. Temperança quer dizer equilíbrio. Né? Ou fortaleza. Eu não posso esperar que Deus venha me sacudir para eu sair da minha preguiça, do desânimo. Eu tenho que tomar a iniciativa de viver na fortaleza, de praticar fortaleza, que é uma virtude cardial, né? Virtude humana. Embora a fortaleza também seja um dos 7 dons do Espírito Santo. Aí é uma injeção a mais que Deus me dá para me ajudar a praticar a virtude humana da fortaleza. Mas eu não posso ter a desculpa de dizer assim, eu não agi com fortaleza porque o Espírito Santo não me deu o dom da fortaleza. Não é desculpa. Porque é uma virtude humana. Eu tenho que criar vergonha na cara e correr atrás. Justiça, mesma coisa. Justiça é dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem. Né? Então a virtude da religião é dar a Deus o que é de Deus. Virtude da religião. O que está aí nessa virtude da religião? Ir à igreja aos domingos, né? Todo domingo. Deus tem direito de que eu vá adorá-lo todo domingo. Ele determinou assim. Então isso é uma questão de justiça. Se eu deixo de ir à missa todo domingo, eu estou cometendo uma injustiça. Eu estou roubando de Deus o que é de Deus. Certo? E prudência. Eu fui de trás para frente, né? Prudência. Prudência significa discernir o que é o bem e escolher os meios adequados para praticá-lo. Né? É a regra certa da ação, como dizia Aristóteles. É quando eu aplico os princípios morais a casos particulares. Então, por exemplo, prudência. Eu tenho uma fraqueza. Se eu estiver com a minha namorada, muito próximo, se tiver a porta trancada, a gente vai acabar fazendo coisa que não deve. Né? Então, prudência. Se eu sei que eu sou fraco, se eu sei que eu vou cair em tentação, eu deixo a porta aberta, eu não vou deitar na mesma cama que ela. Prudência. Certo? Tem que ser prudente, tem que colocar em prática os princípios morais em casos particulares.
certo? Então essas são as virtudes humanas. E as virtudes, como eu já disse, 1810, as virtudes humanas, elas são ajudadas pela graça, como eu disse. Mas as virtudes teologais, elas se referem diretamente a Deus e elas são infundidas por Deus na alma. Fé, esperança e caridade. Sendo que, embora a gente comece pela fé, passe pela esperança e chegue à caridade, a caridade é a mais importante. É o princípio, né? Porque a caridade contém as outras duas. Vamos ver lá. Então, fé significa crer em Deus, mas não só em Deus, hein? Você não vai dizer assim, não, eu creio em Deus, só não creio no que a igreja diz, mas eu creio em Deus. Então você não crê em Deus. Certo? A fé é a virtude que me faz crer em Deus e em tudo que a igreja ensina como verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus disse aos apóstolos, quem me ouve, quem vos escuta, a mim escuta. E quem me escuta, escuta aquele que me enviou, o Pai. O próprio Jesus disse, quem escuta a igreja, escuta a ele. Então nós temos que, pela virtude da fé, crer. E crer não é sentimento. Fé não é sentimento. É uma decisão. Eu creio. Eu vou aderir. É uma adesão a tudo que está revelado. E é um crer me entregando a Deus. A pessoa que diz que tem fé, mas fica questionando, não, eu creio no sacramento do batismo, mas na Eucaristia eu não creio não. Ou eu creio na Eucaristia, mas na confissão eu não creio não. Não, então você não crê, filho. Porque você, para ter fé, você tem que crer em tudo que a igreja ensina. Tudo que a Bíblia ensina. Tem gente que diz que tem fé, mas se puder, arrasa algumas páginas da Bíblia. Eu creio nisso aqui, mas nisso aqui eu não creio não. Não, então você não tem fé. Certo? Fé é uma adesão, é uma entrega, uma submissão. Eu posso não entender, eu posso não compreender bem, eu posso até não aceitar muito bem alguma coisa, mas eu creio. Porque se está na Bíblia, se a doutrina católica diz isso, eu creio. Eu creio, mesmo sem entender, eu creio. É dar um cheque em branco para Deus. Isso que é crer. Mas São Paulo diz que nós somos salvos pela fé, mas a fé que age pela caridade, São Tiago, né? Carta de São Tiago. A fé sem obras é morta. Então, fé, esperança e caridade são três irmãs gêmeas. Nunca pode uma sozinha. Só a fé não vai te levar para o céu. Né? A fé tem que levar à esperança. Esperança quer dizer, eu desejo o reino dos céus. Se eu digo que tenho fé, mas eu só quero viver aqui na terra, eu só penso nas coisas da terra, eu não tenho fé verdadeira. Porque a fé me leva a ter esperança na vida eterna, nas promessas de Cristo. Esse desejo de felicidade eterna que Deus colocou no nosso coração. Né? A esperança responde a esse desejo. 1818. E a esperança é essa virtude que me protege contra o desânimo. Né? Se você está com depressão, peça a Deus para fortalecer a sua virtude teologal da esperança. Se você está no desespero, é o contrário de esperança. Peça a Deus, Senhor, aumenta a minha esperança. Esperança significa saber que estamos nas mãos de Deus, que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus, é virtude teologal. Não adianta ler livro de autoajuda para você criar esperança. Esperança não é virtude humana, esperança é virtude teologal, portanto você tem que pedir a Deus. Ah, eu estou sem fé, eu vou ler esse livro aqui para ver se eu tenho fé. Não, filho. Está sem fé? Pede a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. É virtude teologal. Né? Por isso que foram perguntar, um dia tem um filósofo cristão, Blaise Pascal, um filósofo francês da época do iluminismo, né? E um amigo dele que era ateu foi perguntar a ele, Pascal, eu queria tanto ter fé, o que eu preciso fazer para ter fé? Ele achou que o Pascal fosse dizer assim, olha, leia esse livro aqui, estude tal coisa. Mas não, Pascal disse assim, você quer ter fé? Começa a ir à missa todo domingo, começa a confessar regularmente, dá esmola aos pobres,
Ele falou, não, você não está entendendo, eu não tenho fé ainda. Mas o Pascal disse, olha, a fé precisa ser pedida. Você tem que praticar a religião. À medida que você vai praticando a religião, você está clamando a Deus que fortaleça a sua fé. Aí a fé vem. Não é por estudo, não é por decisão, né? É por pedir a Deus, clamar a Deus. E a caridade é aquela virtude que me faz amar a Deus sobre todas as coisas. Atenção, caridade não é dar cesta básica aos pobres. Isso é filantropia. Por isso São Paulo diz, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, isso de nada vale. 1 Coríntios capítulo 13. Quer dizer, ajudar o pobre por si só não é caridade. Só é caridade se eu fizer isso por causa de Deus. Se eu faço isso vendo no pobre Deus. Se eu não faço vendo no pobre Deus, eu estou fazendo filantropia. É o que os espíritas fazem. Né? Eu estou fazendo caridade para eu reencarnar melhor, na próxima reencarnação, para eu me evoluir. Bom, isso não é caridade. Caridade é se eu faço bem por causa de Deus, porque Jesus mandou, porque eu vejo Jesus nele, porque Jesus disse, todas as vezes que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Isso é caridade. Caridade sempre tem que ter Deus por objeto. Se não for Deus, se não for por causa de Deus, não é caridade, é filantropia. Não é que a filantropia seja ruim, não. É uma coisa ótima, mas não é caridade. Certo? Ah, os maçons fazem muita caridade. Não fazem caridade. Fazem filantropia. Caridade faz a Madre Teresa de Calcutá. Caridade faz a Toca de Assis. Caridade faz a pastoral social. Porque faz o bem vendo Cristo no pobre. E por causa de Cristo, porque Cristo mandou. Isso é caridade. E caridade não pode negligenciar o amor a Deus. Se eu digo que sou muito caridoso porque eu dou comida para os pobres, mas não dou o dízimo, não ajudo a igreja, não é caridade. Nunca vou visitar Nosso Senhor no sacrário, nunca tenho tempo para rezar porque eu faço muita caridade. Não, não é caridade. A caridade é o amor a Deus que transborda. Eu amo tanto a Deus, né, que transborda o meu amor para o próximo. Isso é caridade. Muito bem, terminamos assim então a nossa aula de hoje. Na aula que vem, dia 8 de agosto, aula 32, nós vamos ler 1826 a 1902. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.